Olá, meu bem, eu, Jana, estou aqui em mais um vídeo para te mostrar que você pode ser o melhor que você nasceu para ser. Que você pode sim olhar para a sua vida com mais respeito, com mais carinho, com mais amor, entendendo o que acontece com você. Hoje você vai entender que muitas vezes o seu sobrepeso ou aquela sua doença realmente não é sua. É uma situação que você está passando emocional, que você está assim se sobrecarregando. A gente sabe hoje em dia, a ciência já prova, né? Os médicos mesmos já falam a respeito do que? O quanto o nosso corpo vai absorvendo e sofrendo com as emoções. E aí eu te pergunto, você já parou para pensar o que está trazendo a sua ansiedade? O quanto esse cansaço, essa rotina, essa situação desgastante interfere na sua saúde física? Muitas pessoas é interessante que elas acham, ai, já não aproveitei esse final de semana, sabe? Aproveitou? Sim, Jana, eu aproveitei, mas depois eu tive assim, ai, Jana, essa semana tá pesada, sabe? Porque eu percebi que eu tive muita coisa para fazer, eu fiquei mais esgotada fisicamente, eu fiquei mais esgotada das atividades. Ao invés de eu relaxar o meu corpo, eu coloquei mais atividades que, assim, aparentemente foram satisfatórias, mas que não me trouxeram, o prazer que eu achei que poderia trazer para eu relaxar. Então eu te pergunto, quantas vezes você está tentando se ajudar e você está o quê? Se piorando. Isso é algo que a gente tem que olhar. A gente muitas vezes coloca a nossa realidade numa situação que nós precisamos de outras pessoas para sermos felizes, outras pessoas para atingirmos tal resultado, outras pessoas para estarmos bem. E a gente não consegue viver sozinho. Só que isso você só vai conseguir observar quando o quê? Quando você observar o que realmente está te causando essa ansiedade, esse cansaço, essa falta de disposição. Tem pessoas que tomam café para ficar animada, né? E daí falam, Jana, o problema é o meu metabolismo. O meu metabolismo que é ruim, na verdade é a idade, é tal situação. E eu te pergunto, o quanto você percebe, o quanto você está cuidando de você? Então veja, num simples fato de você não entender o quanto sua rotina te sobrecarrega, o que é ansiedade, da onde veio, te demonstra que às vezes você conhece muito do outro e não conhece de você. Aí eu te falo, como é que tá o teu consumo de café? Às vezes, ai Jana, eu tomo café para acordar, eu tomo café para ficar bem, eu tomo café. Pois é, mas a cafeína, para algumas pessoas, ou depois de uma idade, como aconteceu comigo, ela começa a virar um estimulante. E se você tomou aquele cafezinho no meio da tarde, o que que vai acontecer? No início da noite você pode ter um pouco mais de dificuldade de dormir ou de relaxar. E aí eu te pergunto, você sabia disso? Você olha para isso? Então, o quanto os nossos problemas de saúde estão sendo acumulados por atitudes constantes que nós estamos tendo? Então, eu quero que você entenda que o corpo ele não falha, ele faz o quê? Ele reage. Ele muda à medida que nós mudamos. Então tem mulheres novas, jovens, que às vezes, por exemplo, só consegue ter aquele estímulo sexual com o marido se estiver usando alguns tipos de hormônios. Mas é muito nova para isso. Aí eu falo, será que é isso mesmo? Será que a pessoa não está olhando por outro ângulo a vida, desejando algo que não vai ser dela? Porque eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa se coloca numa situação até por imaginar que o companheiro é muito simpático com as outras mulheres, é muito agradável com as outras mulheres, e ela acumula isso como uma dor. Por que como uma dor? Porque às vezes ele é vendedor e ela acha que ele precisa, é porque ele traz bastante recurso de casa e ela acha que aquilo é necessário, mas dentro machuca. E ela vai demonstrando como essa insatisfação no inconsciente fica, você não é tão bom, olha, eu nem tenho vontade de ter relação com você. Então nós temos que ter cuidado, o quanto você se conhece, o quanto você consegue se olhar e compreender que o seu corpo está mudando, mas não é só seu corpo, são suas emoções, não é só a idade. Então você olha muitas vezes seu peso, como é que tá? Ah, ele tá acima do peso. Aí você começa a se culpar, se frustrar, ou mesmo achar culpados. Quantas vezes a gente coloca o culpado no serviço? A culpa no marido, a culpa na esposa, a culpa em alguém. Nós achamos um culpado, é a correria do dia a dia. Mas na verdade você come o que você quer, não é verdade? Você come o que é gostoso. Então, se você come o que é gostoso, você entende que não é só a culpa da situação em geral. É a culpa, sim, de você não querer resistir àquilo que você sente prazer.
E isso te coloca numa situação de o quê? De fragilidade, tanto emocional quanto física. Às vezes você acha, eu não faço porque eu não tenho força de vontade. Na verdade, não é força de vontade, você está com excesso de carga emocional que você precisa muitas vezes se anestesiar. Só que depois vem a culpa. E quando a gente fala que está com metabolismo lento, tireoide, entre outras coisas, o que vai acontecer? Você vai achar, sem perceber, um motivo coadjuvante para quê? Para você ter absolvição sobre suas condutas. Mas eu te falo, aquela gordura abdominal, ela vem sim muito junto do teu estresse, sabe? Manter o cortisol equilibrado é muito difícil. O nosso medo, ele é representado onde? Pela ansiedade, pela preocupação, e isso faz o cortisol aumentar, faz você acumular gordura. Muitas vezes você não fala pelo medo de se posicionar. Então, o problema maior, a gente começa a perceber que não é o outro, é o que você sabe a seu respeito. Como você está se sentindo? Será que o problema mesmo vai ser resolvido com um plano alimentar? Vai ser resolvido com o treino na academia? Será que realmente é assim que você vai resolver essa situação? Ou você vai ter que olhar para você, descobrir o que você quer, como você está agindo, qual o seu gatilho, qual o seu impulsionamento? Porque sim, os seus pensamentos estão trazendo hormônios no seu corpo que não são positivos. E com isso você vai ter sim doenças físicas. Emoções repetidas, elas trazem, principalmente emoções ruins, elas te trazem um dano horrível. Ilusões, coisas que não vão acontecer, coisas que você olha justamente para não se colocar naquela situação, naquele personagem da própria vida, pode te trazer reações adversas muito grandes. Naturalmente você vai começar o quê? Achar ruim algumas situações que você passa na vida, se incomodar com algumas pessoas. E o que você vai usar como fuga? Muitas vezes a comida, a bebida, a rede social, gastar demais, tentar procurar inspiração e motivação aonde não vai vir. Então não significa que você vai ter que parar de comer, parar de beber, parar de comprar, mas significa que sim, você precisa entender o que está acontecendo com você, seja homem ou seja mulher. Tem casamentos, relacionamentos sendo acabados, sabe por quê? Porque a pessoa não sabe o que está fazendo mal. A pessoa está vivendo uma ilusão que não existe. A pessoa está colocando o problema da sua vida no outro. O outro tem culpa? Tudo bem, o outro tem culpa, mas eu te pergunto, tire o outro da sua vida. Você acha que alguma outra pessoa vai te querer colocar você na vida facilmente? Então, não olhe para o outro, olhe para você, o que está trazendo a sua ansiedade. Olha para essa gordura abdominal, olha para esse seu exame. A maior parte dos problemas a gente está adquirindo ele, a gente está inflamando o corpo, alterando os hormônios como comendo. Comendo comida e comendo raiva, né? Engolindo, vivendo o que não precisa. Então eu convido você nesse vídeo a você a se libertar dessas emoções que estão te deixando preso e que normalmente não deixam você ter a atividade correta para você curar o seu corpo físico. Porque o médico vai te dar remédio, vai passar exames, vai cuidar de você e você vai fazer o que por você? Tomar o remédio e ir no médico, só. O quanto você vai cuidar de você internamente para que a sua fisiologia entre num sistema que você realmente consiga ajustar as emoções para você chegar ao corpo que você quer, ao resultado que você quer, ao relacionamento que você quer, ao dinheiro que você quer. Conte para mim. Então eu quero quebrar esse ciclo que você tá vicioso de se apegar a uma doença, se apegar a uma situação. Eu tenho que parar de comer por causa do meu exame, eu tenho que fazer não sei o que por causa do meu exame, eu tenho que fazer não sei o que por causa... Não! Você não tem que esperar uma doença, uma situação difícil chegar para você mudar. Você tem que olhar para você e dizer, não, eu vou mudar porque a minha vida é hoje, não é amanhã. Esse exame só está mostrando um relato do quanto eu não estou olhando para mim. Afinal de contas, mesmo pessoas idosas têm como se cuidar, mas eu acredito que você não seja uma pessoa idosa. E se você acha que você está velho porque você passou dos 40, eu acho que você está um pouquinho desinformado. Porque tem gente de 50 anos dando show e gente de 20.
Então, assim, quem é você nesse mundo? Seja a pessoa que valoriza esse corpo, essa morada que Deus te deu. Os seus ossos foram feitos para ter um tamanho proporcional. Se você aumenta muito, seus ossos vão sentir. E como é que vai ficar? Então eu convido você a se olhar com carinho, a entender que a força não está no outro, está em você. A força não está no medicamento, está em você. Ressignifique esse amor que você tem por você. E comece a partir de hoje a agir de uma maneira que você não vai sofrer tanto e que seu corpo vai ter um funcionamento melhor, mais sustentável, que o medicamento vai vir, vai ajustar, vai ajudar e que você não vai precisar dele tão cedo, pelo menos não para o que você consegue cuidar com todo carinho, tá bom? Um beijo grande, fique com Deus. Analise o que está te trazendo ansiedade e analise que a força não está no outro, está em você. Então eu quero que você veja todas as suas forças e use isso sim para você melhorar a sua saúde física e a saúde emocional, tá bom, meu amor? E não com motivação, com ação de verdade. Um beijo grande e te encontro no próximo vídeo.